Olá, sejam bem-vindos à segunda aula do curso de Capacitação Missionária Básico aqui no meu canal Evanilton Paixão Oficial. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita aí, clica aí, inscreva-se, curte. Se quiser comentar, tirar alguma dúvida sobre os assuntos, só é comentar aí, tá certo? Nos comentários e aproveita para compartilhar com seus amigos, né? Para que eles possam também estudar e aprender, tá ok? Hoje nós vamos estudar sobre o ABC do estudo bíblico. Muito bem. Então, antes de começarmos, eu vou convidar você para fazermos uma oração. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por estarmos com saúde e vida. E nesse momento que o Senhor ilumine nossa mente, queremos estudar a Tua palavra aqui nesse discipulado, neste aprendizado. Que o Espírito Santo possa nos habilitar, nos ensinar, em nome de Jesus. Amém. Então, agora sim, vamos ao nosso estudo número 2. Vamos lá, segunda aula, como título, o ABC para dar estudos bíblicos. Vamos entender aí sobre esse ABC. Vamos ver aqui alguns princípios fundamentais que nos ajudarão quando ministrarmos estudos bíblicos. Você está lá com o seu estudo pronto para dar, mas antes de tudo, de qualquer coisa, de qualquer ensinamento, de doutrinas, qualquer coisa sobre o reino de Deus que você falar, primeiro você precisa ter em mente 3 tópicos importantes. A primeira coisa é você apresentar Jesus. De que forma, então, você vai apresentar Jesus? Você vai falar que Jesus é esperança para a vida dele como estudante da Bíblia, para a família dele, que Jesus tem o poder de transformar, de curar, de ressuscitar, de tirar da depressão, e ele tem o poder de transformar a vida da pessoa. Jesus não é uma força e nem é um poder, ele é uma pessoa, e ele tem a força e tem o poder. Então, você primeiro precisa apresentar Jesus como centro da palavra de Deus. A segunda coisa é apresentar a doutrina de forma lógica e progressiva, sabe? Degrau por degrau. Se o ouvinte ou estudante ele não aprendeu ainda o primeiro degrau, você precisa ver os pontos de dúvida, tirar essas dúvidas, assim passar para os outros degraus. A terceira coisa é fazer apelos a cada estudo apresentado. Aí você me pergunta, Evanilton, eu não preciso só fazer o apelo no final? Aí só é o apelo para a decisão. Você vai fazer o apelo para a decisão, para o batismo. Mas o apelo deve ser feito a cada lição. Por exemplo, a primeira lição fala sobre a Bíblia, a palavra de Deus. Aí que ensina, que corrige, que transforma, que foi inspirada, que a Bíblia é a palavra de Deus. Então você tem que perguntar, fazer o apelo para ele, se ele aceita isso como regra de fé na vida dele, de que serve para transformação, para ensinar algo na vida dele importante, que traz esperança e que ele acredita realmente que ali é inspirado por Deus. Aí ele vai dizer sim, então ele aceitou o apelo. Ora e encerra. Segunda lição, no final, a mesma coisa o apelo. Sabe que o apelo precisa ser dado a cada estudo bíblico, porque se você deixar para dar no final, pode que a pessoa se batize, vive em pecados, em falhas, e aí ela vai dizer que não entendeu. E aí você só fez um apelo no final para ela se batizar. E aí vai ter problemas depois, porque ela vai ter que ser ensinada naquilo que ela não tinha entendido. Então, o correto é você fazer o apelo a cada estudo bíblico, a cada final de estudo bíblico, e ter a certeza de que realmente ela aceita e que ela aprendeu. Já que estamos falando sobre primeiro apresentar Jesus, primeiro, apresentar Jesus antes da doutrina. Devemos levar as pessoas ao Senhor Jesus Cristo antes de levar ao conhecimento da doutrina. Sabe, é um encontro que você promove a pessoa com Cristo na mente. Ela precisa entender que ela está indo ao encontro de alguém que transforma a vida dela e não a doutrina. É uma pessoa que transforma. A doutrina é um ensinamento desta pessoa, que é Cristo Jesus. Então, por que devemos primeiro apresentar Jesus? Por que você acha que nós devemos primeiro apresentar Cristo, né? Porque Jesus é o centro da vida cristã e a fonte da fé.
O poder de atrair e conquistar é de Jesus e não da doutrina. Não é a doutrina que vai fazer ela transformar a vida, e sim Cristo Jesus. A doutrina é um ensinamento, e a partir de que ela conhece Jesus, vai ficar mais fácil ela aceitar o que Jesus pediu, que são os ensinamentos. Sem Jesus, as doutrinas não terão muito sentido para as pessoas. Se as pessoas aceitam primeiro a Cristo, aceitam o seu amor, o seu perdão e poder, então aceitarão a doutrina porque entregaram-se a Cristo. Cristo tem poder para tocar os corações e não as doutrinas, mas a pessoa de Cristo é que tem o poder de atrair e de transformar. O maravilhoso amor de Cristo abrandará e subjugará os corações, quando a simples reiteração de doutrinas nada conseguiria. Está lá registrado no livro O Desejado de Todas as Nações, página 826. Então, o maravilhoso amor de Jesus abrandará os corações quando as doutrinas não têm esse poder. Só Cristo que pode fazer essa transformação. Quando apresentamos a cruz em primeiro lugar, as barreiras são derrubadas e podemos, então, apresentar as doutrinas. Esta é a maneira correta de ensinar. Quando apresentamos Jesus como aquele que salva, aquele que transforma, aquele que morreu na cruz do Calvário, e que nós somos justificados pela fé e os méritos de Jesus, aí a pessoa vai se sentir perdoada, ela vai se sentir com vontade de ir a essa pessoa para ser transformada, ela vai sentir algo diferente por essa pessoa que é Cristo Jesus, quando nenhuma outra pessoa poderia realizar o que Jesus faz ou fará na vida dela. Então, esta é a maneira correta de ensinar, porque quando apresentamos a cruz, as barreiras são quebradas, essas barreiras são destruídas e aí ela vê com outros olhos que realmente existe alguém que pode perdoar, transformar, tirar ela do estresse, que entender ela. Então, aí sim, podemos então apresentar a vontade de Jesus, as doutrinas, e aí a pessoa vai aceitar de uma maneira mais suave tudo isso, esses ensinamentos na vida dela. Quando apresentamos as doutrinas, as barreiras não são derrubadas e não conseguiremos apresentar a cruz. Esta é a maneira errada de ensinarmos. Tem muitas pessoas que colocam a carroça na frente dos bois. Já quer ensinar já as coisas que tem que fazer para cumprir a regra, porque tem que ir logo para a igreja, frequentar a igreja, porque tem que guardar isso, começar a fazer isso, porque os irmãos têm que ver você lá, tal. Mas não deu nenhum tempo para a pessoa conhecer Jesus, sem ter o sentimento pela pessoa de Cristo. E aí fica difícil porque ela não está vendo Cristo e fica difícil aprender sobre Cristo. E você precisa apresentar Cristo sem mostrar a imagem dele. Então, ela precisa ter confiança na pessoa de Cristo. E aí, quando você apresenta as doutrinas, as regras, às vezes choca com a cultura dela e ela termina desistindo, porque tem que fazer isso, é chato, aquilo. Quando ela toma gosto por Cristo, pela pessoa de Cristo, aí é diferente. Aí ela vou fazer porque Cristo me ensinou. Apresentar a doutrina de forma lógica e progressiva. Aí depois precisamos, depois de ela ter conhecido Jesus, tido encontro com Jesus, aí sim tem que apresentar as doutrinas de maneira lógica e progressiva. 2. Apresentar as doutrinas às pessoas, uma de cada vez, com calma, e tirar as dúvidas. Provérbios 4,18 nos mostra um retrato da progressão gradual. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Aos poucos, né? Isso vai amanhecendo, amanhecendo, até virar dia perfeito. Da mesma forma, as verdades de Deus
são mais bem reveladas progressivamente, a fim de não sobrecarregar as pessoas. Então, acompanhando esse sistema aí em mente, esses tópicos, primeiro apresentar Jesus, depois as doutrinas e fazer os apelos para que as pessoas elas mostrem realmente, elas derem a resposta de que entendeu e que ela aceita. Muito bem, eu encerro aqui a segunda aula. Se você tiver alguma dúvida, você pode escrever aí nos comentários sobre o assunto. Não esqueça de curtir. Se não se inscreveu, aproveite e se inscreva no canal. Compartilhe esse conteúdo com alguém. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.